Galera da internet, sejam muitos bem-vindos ao podcast Matheus Ramos Pro, em prol da liberdade. Meu nome é Matheus Ramos Pro. Sejam todos muito bem-vindos mesmo, seja lá onde você esteja na Etiópia, China, México, sei lá, Japão. Eu já fiquei sabendo que tem gente no Japão nos acompanhando. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o podcast em prol da liberdade, tá? E apresentando aí um pouco, Matheus Ramos Pro, filho do Deus vivo, quer despertar algumas pessoas para que elas tenham a liberdade de escolha que nem Deus tira delas, tá bom? E falar, vamos discorrendo aí a respeito, tá? Sobre liberdade em geral e como o Estado está prejudicando e sempre prejudicou, foi a principal arma de Satanás e é até hoje, né? Para o impedimento da salvação das pessoas. Se você não acredita, tudo bem, mas uma hora você vai ter que encarar esses paradigmas. Recomendo que você leia a Bíblia cristã, tá bom? E hoje eu tô com um super convidado aqui, Marcelo Ramos, o cara é top, e a gente vai falar um pouco aqui com vocês, discorrer um pouco, uma conversa de bar mesmo, uma conversa natural. Não planejamos porcaria nenhuma. Sinceramente, não planejamos. Eu quero aí, Marcelo, que você se apresente para o nosso grande público mundial. Marcelo Ramos com vocês. É isso aí, galera. Meu nome é Marcelo Ramos e, assim, eu acredito muito no desenvolvimento pessoal. Gosto de música, tenho vivência com a música desde a minha infância, trabalho com música há pouco tempo, através de aulas, e assim, vamos pra frente. Estou aí, uma honra poder estar participando desse podcast e vamos lá, naturalmente, vamos lá. Se fosse para falar o que eu gostava muito, né, de futebol, até lesionar meu tornozelo. Eu nunca fui um Cristiano Ronaldo da vida, mas eu gostava muito de jogar bola. Certo? Mas aí, tirando isso, vamos ao que interessa aqui para nós. Liberdade, e vamos colocar aí o tema aí de lockdown, Marcelo. Pode ser? Pode ser, vamos lá. Marcelo, primeira pergunta pra você, cara. Pra mim? Pra você. Logo pra mim, vamos lá. O que você acha que esse lockdown tá fazendo com as pessoas? E assim, claro, restrição de liberdade total, que é o nosso tópico principal aqui neste podcast. O que você acha, assim, os efeitos que estão tendo nas pessoas e quais os princípios, o que levou as pessoas a caírem assim como praticamente gados, né? Porque a gente vê que o Estado nos trata como gados. Se você vê, o CPF são só números, a gente é pro Estado, vamos colocar aqui brasileiro, mas a gente tá falando de qualquer Estado, tá, gente? Qualquer entidade estatal é entidade satânica. Eu tô afirmando aqui para vocês, é entidade satânica, tá bom? E a gente é tratado como gados mesmo. Você vê que a gente é tido como uma numeração. Por que o Estado quer que você sobreviva no caso, né? Sempre nas migalhas. Depois a gente vai dar mais detalhes. Porque ele só quer te sugar. Você é escravo. Enquanto você achar que não é escravo, isso é
isso é muito bom para eles, mas na verdade você não tem liberdade nenhuma. Você, quando você quer viajar para as Ilhas Maldivas, se você não for 2% do pessoal que tá me ouvindo, você não consegue, cara, porque você não tem dinheiro para isso, mesmo que você queira. Então você não é livre, cara. Você não é livre. E enquanto aqui é um podcast cristão, tá? Se você não é cristão, vai se fuder. Não quero saber. Pode sair, ou então você fica aí para ver os argumentos. Tudo bem, tudo certo. Eu quero que você compreenda que você é um escravo do sistema, tá bom? Essa é a minha principal luta aqui, através desse podcast. Você é um escravo do sistema e há como nós nos libertarmos disto, tá bom? Através do próprio Deus. E Marcelo, o que você, depois dessa breve introdução, o que você acha que os efeitos deste lockdown está tendo? Vamos primeiro por tópicos. Os efeitos do lockdown na cabeça das pessoas. Certo, os efeitos do lockdown na cabeça das pessoas. Ah, tá. Só um momento. O Marcelo, ele já estudou psicologia em faculdade, tá? Ele atualmente está trancado, né, Marcelo? Atualmente está trancado. Mas ele já fez mais de 3 anos psicologia. Então ele já entende, vamos dizer assim, um pouco dessa área psicológica. E eu queria perguntar os efeitos psicológicos, comportamentais que esse lockdown, que essas obrigações estatais trazem na vida das pessoas. Certo. Então, primeiramente a gente tem que ver o seguinte. A gente está vivendo um momento absurdamente caótico desde muito cedo. A pandemia é só mais uma delas, sabe? Então, gente, para quem tá assistindo aí em 2030, 2090, hoje é dia... Que dia que é hoje? 18 de março de 2021, tá? O mundo tá mergulhado mergulhado assim, né? Já temos um governo mundial que fechou todas as coisas, todos os comércios, todo tipo de liberdade está restrito. Por favor, Marcelo, desculpe te interromper, prossiga. Beleza. Então, como eu tava falando, a gente tá vivendo um momento caótico. A pandemia do coronavírus é apenas mais uma delas. E qual que é o maior problema, cara? O maior problema é a padronização de processos mentais que acontecem na maioria das pessoas através de uma doutrinação. Então, sabe aquele como é que se fala? Aquele seu filho que vai pra escola, aquelas propagandas governamentais, sabe? Que começa lá desde muito cedo, que você já tem contato. Tanto o ensino-aprendizagem hoje do Ministério da Educação, aqui no caso do nosso Brasil, né? 90% do pensamento dele por trás da cortina é te doutrinar, saca? Então eles não querem que você seja rico, não querem que você pense. É basicamente, em poucas palavras, eu não quero que você pense, você vai pensar o que eu quero que você pense. Justamente. Então, isso explica, não só isso, mas isso é uma base muito, muito interessante de se pensar, porque hoje a gente dá para contar nos dedos as porcentagens das pessoas que são ricas e que têm uma certa liberdade, né, cara? Podem fazer o que querem, na hora que querem, financeiramente falando, né? São muito poucas. E então, assim, vamos colocar mais de 90% dessa sociedade, ela cai na artimanha do que eles querem, né? Das autoridades governamentais. E você não pensa, você não cresce, você não existe, e você não usufrui do que você deveria usufruir. Então, basicamente, você tem que ter muito cuidado para não só
para você não só se livrar disso, mas também influenciar outras pessoas a Se livrar. a se livrarem também, ser libertas, né? Lembrando, gente, que a elite mundial que é o que controla a parada toda. Eles são tudo devotos de Satanás, tá bom? A gente tá atacando aqui o Estado, o Estado é basicamente a linha de frente, vamos dizer assim, as marionetes da elite global, certo? É interessante que eu tava vendo um vídeo no Facebook ontem e assim, eu falei dessas pessoas, dessa grande maioria, mas existem as minorias, cara, sabe? No nosso momento atual que a gente tá vivendo aqui, as pessoas, elas atualmente são proibidas de trabalhar, sabe? E eu vi um vídeo de um cara no Facebook, ele era dono de restaurante, né? E tinha 19 pessoas trabalhando nesse restaurante pra ele. E a polícia bateu lá, cara. A polícia sem nenhum argumento legal, sabe? Um absurdo. Não. Eles gaguejavam na medida que o cara tacava o pau neles com argumentos bem construídos, uma linha bem que faz sentido. Cara, os caras querem trabalhar, mano. Os caras queriam. Então, ó, ele perguntou, cara, você vai sustentar a minha família? Você vai fazer a minha renda do mês crescer? Você vai fazer o quê? E o policial, não. Então por que você tá aqui? O policial é pra manter a segurança da cidade, é correr atrás de bandidos, não de trabalhadores. Então, o que a gente percebe aí? Eu não... Assim, o vídeo ele é muito maior que isso, mas basicamente a mensagem é essa. E o que a gente percebe? Há uma inversão total de valores, onde o Estado promove esse tipo de coisa. O Estado promoveu um lockdown. Então, o que acontece? Gente, lembrando assim que os argumentos do lockdown é que não é para espalhar doenças. Mas, cara, toda a vida, toda a história da humanidade, como vocês conhecem, desde lá Adão e Eva, se você acredita ou não, tanto faz, tá? Mas a gente vai trabalhar com essa vertente cristã. Desde a história da Adão e Eva, depois que o homem caiu, há doenças. E nunca, jamais foi restrito dessa forma que está acontecendo hoje. Desde 2000, meados do final de 2019 até hoje, março de 2021, tais absurdos, tá bom? Pode continuar, desculpa. Então há uma inversão de valores total e psicologicamente falando, é isso que eu quero que você diga. Atinge a grande maioria. Isso é um reflexo na sociedade de hoje, sabe? As pessoas elas querem emprego. Vamos pegar um outro assunto aqui, mas que está parecido. As pessoas querem emprego. Por que as pessoas querem tanto esse emprego fechado, tão legal, tão seguro, tão cheio de benefícios, né? Se é que você me entende. Eu particularmente, cara, eu cresci ouvindo na escola, as pessoas ao meu redor, que, cara, a vida plena é você estudar, é você entregar currículo, entendeu? É você ganhar um salário por mês, ter a segurança, um bom emprego, fazer uma boa faculdade. Isso são artimanhas que a grande maioria está caindo. E se a grande maioria... Marcelo, mas não está caindo não, isso aí é coisa da sua cabeça. Cara, é só você analisar o reflexo que isso causa, não só nos anos passados, mas como agora. As pessoas não pensam, elas só aceitam, sabe? Então, é isso que eu quero entrar, Marcelo. Você, como um pequeno, vamos dizer assim, um pequeno entendedor da psicologia humana, como que você acha que é replicado estes comportamentos, né? Porque você sabe que a influência, você melhor do que eu, sabe que as crianças são diretamente influenciadas pelos pais que têm.
E como aconteceu uma destruição em massa da moral, principalmente da moral, nos últimas décadas, diria até séculos. Por isso que é o estado deplorável que os seres humanos hoje se encontram na Terra. É um dos motivos. Mas assim, eu queria saber como que esses pensamentos são replicados. Pode ser através de escolas, comportamento dos pais, porque você sabe que os filhos se inspiram, mesmo que não queiram, nos seus pais. Certo. E pais fracos fazem seus filhos, geralmente, não é certo isso, é certeza, mas geralmente acontece dos filhos ficarem fracos também e replicarem os comportamentos e até piorarem quando forem adultos. Queria saber, assim, psicologicamente, como você acha que isso é replicado? Psicologicamente, dentro da psique humana, Isso. então, existe uma parada que se chama subconsciente. Eu não sei se você já ouviu falar. Já. Mas, assim, de uma maneira bem rasa, bem singela mesmo, o subconsciente ele é como um jardim e quem é o jardineiro? Você, sabe? E, assim, isso quer dizer que você planta inconscientemente coisas no seu subconsciente, que essas coisas refletem cada vez mais à medida que você planta, elas refletem mais forte na sua vida real. Então as coisas acontecem dentro da sua cabeça, sabe? E é basicamente uma lei de atração. Então se eu tenho um pai ou uma mãe, por exemplo, que foi ensinado de uma forma, e os filhos, como espelho, são ensinados dessa forma, aí acontece uma replicação em massa. Exatamente. Em massa, que nos faz acreditar, que fazem acreditar essa grande... em grandes ilusões, em grandes mentiras. Grandes ilusões que a gente vê hoje. Tipo assim, por exemplo, cara, meu pai é Lula livre, sacou? Então, assim, a gente sabe a história do Brasil, a gente sabe que só de saúde, o Lula, como presidente, ele desviou mais de 250 bilhões apenas da saúde, da área da saúde. Se não for mais, né? E se não for mais, isso é o que a gente consegue dados comprovar. Oficiais. É o que a gente consegue comprovar através de dados. Então, cara, olha o nível das pessoas hoje, dessas pessoas que estão atingidas psicologicamente. As pessoas falam, cara, Lula foi liberto, graças a Deus. A gente viu que o Lula foi retirado as acusações, né, de todas as merdas que ele fez. E há pastores, cara, há pastores de igreja comemorando isso aí, saca? Lula, que foi um dos maiores ladrões da história do Brasil, sabe? Da história do mundo, da máfia, tá ligado? Da máfia da alta, sabe? E quando alguém que pensa diferente, né, que tem argumentos mais concretos, ele questiona essa pessoa, tipo assim, cara, Lula roubou, é um ladrão e não merecia isso, velho. Então, e que sabe o que essas pessoas falam geralmente? Você não vai acreditar não, sabe o que elas falam? Elas falam o seguinte, ó, cara, e quem não é corrupto? E quem não é corrupto, velho? Tipo assim, Lula, as pessoas vão votar em Lula 2022. Você acha isso possível? Cara, Marcelo, a gente pode fazer um podcast só falando sobre essa parte, cara. Tem tanto tema que a gente pode já, tipo, desmiuçar aqui, tipo, subtópicos só do que a gente já falou, certo? Mas então esse comportamento em massa é replicado psicologicamente e foi pensado há muito tempo atrás. Não, é por isso que as pessoas elas acham tão normais serem dominadas, ainda que inconscientemente. Elas pensam que não são, mas inconscientemente acontece uma dominação total da sua pessoa, da sua vida, da sua liberdade
como um todo. Ah, exatamente. Eu acho que o pior escravo é aquele que pensa que é livre, né? E é o que a gente mais vê hoje em dia, né? As pessoas não percebem que elas não têm a liberdade que elas queriam. E assim, como elas foram doutrinadas que isso é uma coisa normal da vida, acreditam nisso. E quando o ser humano acredita numa coisa, aquilo vai ser a verdade para ela, não é verdade, Marcelo? Não, logicamente. Porque quando você acredita, mesmo que seja a pior mentira da história, o Marcelo aqui citou o Lula agora há pouco. Mesmo que seja a pior mentira da história, o Lula fala que é o cara mais santo dessa nação. Que ele falou uma vez, eu sou o cara mais... O que ele falou? Não existe uma alma mais honesta do que eu. Não existe uma alma mais honesta do que eu, ele falou. Certo? E... certo, caralho. Mas assim, ele falou isso, né? E assim, algumas pessoas de tão doutrinadas, de tão... dominado. Doutrinação mesmo, de que ele realmente foi o cara que ajudou. A gente tá pegando o Lula só de exemplo, tá? Tem várias outras coisas muito mais importantes do que a bosta do Lula que tá acontecendo. Mas então pegamos o Lula aqui, que é uma coisa mais atual para vocês brasileiros entenderem, e vocês que estiverem lendo livro de histórias em 2090, 3100, se o mundo caso chegue até lá, vocês vejam a mentira. Se vocês conseguirem escutar esse podcast, não for censurado antes, sei lá. A gente não for preso pelo STF. Não for preso pelo STF, não sei lá das quantas, FBI, porcaria toda. E esse podcast não for chegar a ser excluído da internet, que também está sendo controlado pela elite há muito tempo. Na verdade, é uma arma da elite também. Vocês vejam as mentiras que são contadas nos livros de história. Nos livros de história. Livros de história, gente, vocês foram doutrinados a acreditar neles. A gente pode pegar até outro subtópico também, próximos podcasts. Se vocês deixem as mensagens aí, o que é que vocês preferem, quais tópicos vocês preferem, tá? Mas assim, uma das coisas é o que vocês... Pode continuar falando aí, calma aí. Ah, tá. Não, beleza, basicamente... Eu esqueci aqui, galera, foi mal aí. Enquanto ele recapitula lá, lembra... basicamente é isso aí. Acontece basicamente uma raiz dentro do seu cérebro, da sua mente. O subconsciente, né? É isso aí. Então, mesmo que não seja de forma consciente, os comportamentos são replicados de forma subconsciente. O subconsciente não distingue isso. Ele simplesmente aceita, entendeu? Uhum. Então, se você acredita, se você assim é dominado, mas não sabe disso, o seu subconsciente não vai fazer essa distinção. Ele simplesmente vai reforçar o fato de que você é dominado. E isso vai... E qual é o problema disso? Bola de neve, saca? Porque, como eu tava falando, é uma raiz que de pouco em pouco vai ficando mais forte à medida que você alimenta uma coisa dentro da sua cabeça. Então, se você alimenta que você tem que viver com salário mínimo e que você tá desempregado, você tem que tem que arranjar um emprego que tenha carteira assinada, cara, isso vai ficar mais forte na tua mente e isso você vai dar o gostinho da elite mundial. Cara, assim, uma coisa que eu aprendi durante essa vida, tô com... Quantos anos que eu tô? 25 anos agora. E assim, uma coisa que eu aprendi é que fuja de tudo que é a padronização. Tudo que é a padronização. Ele citou salários ali, mas assim, às vezes a pessoa não gosta de ganhar salário mínimo, mas ela tá ali sofrendo todos os dias pelo salário mínimo. Às vezes ela... eu queria pelo menos ganhar 4 mil reais. Vamos tratar aqui de Brasil. Eu queria ganhar 5 mil reais, resolveria minha vida. Cara, não vai resolver. Não é isso que vai resolver sua vida.
que vai resolver sua vida é a mudança de mentalidade, certo? Mas assim, Marcelo, nas escolas, o que você acha que as principais, como a massa vai geralmente para a escola, são poucas pessoas que não vai, e as que não vão são tem um reverb disso aí, tem um efeito reverb para fora de quem vai para as escolas. Como você acha quais são as principais ferramentas e armas que são utilizadas por essa elite para que os gados fiquem tão mansos e aceite tudo que eles falam como a verdade absoluta e não consigam enxergar a realidade, certo? Você compreendeu minha pergunta? Acho que sim, eu acho que sim. A realidade é uma coisa, mas o que você vê no livro, o que o professor te fala, a autoridade máxima, né? Cara, nunca, só um adendo aqui, fora da pergunta, nunca acredite nesse negócio de autoridade máxima. Autoridade absoluta na sua vida é só Deus. Se eu falar uma coisa pra você, se um dia eu chegar a ser um grande influenciador e falar uma coisa pra você que é mentira, não sou autoridade absoluta, cara. Autoridade absoluta, por mais que eu já tenha feito bem nessa vida, tirado, aberto os olhos de milhares de pessoas, cara, a autoridade absoluta é só Deus. Só Deus, tá bom? Aí uma pessoa... Depois a gente continua esse tema. Depois vai ser outro tópico, tá? Para não fugir muito do tema que eu queria saber, Marcelo, quais são as principais ferramentas, na sua opinião? Claro que é utilizada através das escolas, da própria mídia, que é uma arma de dominação, nós já sabemos disso, temos conhecimento, assim. Para você que não tem, a gente pode esmiuçar também, deixa aí o comentário abaixo se você quer, tá bom? Quais aí as principais ferramentas e armas aí da elite para essa dominação que há hoje? Cara, eu acho que é a padronização, sabe? Por quê? Você já falou um ponto interessante, que é a questão da autoridade. Isso que eles ensinam a respeitar a autoridade, não só o professor, mas também como um ministro, algo que a sociedade considera como supremo. Uhum. Sabe? Então, porque a padronização, mano, ela já abre portas para várias possibilidades. Essa questão do subconsciente que eu falei anteriormente é uma delas. Tudo isso reflete a partir da padronização de valores. Então, se eu acredito que um professor ele é uma autoridade máxima dentro de uma escola, cara, as chances de eu não desenvolver um senso crítico é muito grande. E se eu não tenho senso crítico, eu não tenho eu não tenho, assim, fica mais... Você não pensa, você não consegue raciocinar se uma coisa tá acontecendo certa, se alguém tá te falando a verdade, você não consegue ligar um ponto ao outro, se aquilo lógico. É verdade, se é mentira, não é verdade? Isso aí. Então, assim, se eu não tenho senso crítico, eu não tenho esse discernimento, né? Exato. Se eu não tenho esse discernimento, eu vou ser Perfeito. um gado pra sempre. Perfeito. Eu vou ser um doutrinado pra sempre. Eu vou querer receber salário mínimo pra sempre. Eu vou acreditar em ladrões supremos pra sempre. Eu vou querer ser um medíocre inconscientemente pra sempre. Lembrando que medíocre é mediano, tá? Não é a pessoa bosta, não. É isso aí. Pessoa mediana é a pessoa que tá na média, tá? Não conseguiu ser diferenciada, tá bom? Que é o que a gente tá tratando aqui, que a maioria das pessoas são medíocres, são medianas, não conseguem avançar porque ainda também não perceberam, porque Deus deu poder para cada uma das pessoas, para eu e para você que está ouvindo, para qualquer pessoa.
tem esse poder. É Só isso aí. que depende dela clarear os pensamentos dela e conseguir enxergar esta verdade, que é o que a elite global tenta a todo custo tampar essa luz para que não chegue no seu cérebro essa luz. E a gente, através desse podcast, vai tentar fazer isso, tá? Não, tentar não, vamos conseguir, tá bom? Clarear a mente de muitas pessoas. Claro que não vão ser todas, a maioria não vai entender bolufas nenhuma, porque vai achar que isso é loucura. Mas os que não acham que isto é loucura, conseguir clarear, é o que a gente está procurando aqui. Pessoas que conseguem ter clareza da realidade e que possuem essa liberdade de escolha, são conscientes, não subconscientes, são conscientes totalmente do que estão fazendo, para onde vão chegar, tá bom? E Marcelo, clareia teu celular aí rapidão, ver que horas são. A gente já falou, né, porque a gente acha que as pessoas acham serem normais, né, dominadas pelas outras, por outros, porque a gente sabe que nossa luta também não é contra as pessoas, é contra potestades, né, que dominam essas cabeças dessas pessoas, demônios, né, e que colocam esses pensamentos e esses ímpetos para essas pessoas agirem, favorecendo assim para bloqueio de milhares de pessoas em massa. Como a gente já falou aqui, a gente pode dar mais detalhes, deixe seu comentário abaixo, tá bom? Se você quiser, manda um áudio aqui no Anchor também. Também temos o canal aqui do Anchor para ser mandado comentários, o canal do Instagram /Matheus Ramos Pro com TH, Matheus TH. Temos Facebook /Matheus Ramos Pro, você deixa sua mensagem lá em qualquer lugar. Tem o canal no YouTube também. Deixe seu comentário em qualquer lugar, a gente vai estudar os tópicos, ou vamos estudar o que vocês deixaram lá e vamos passar aqui e podemos esmiuçar o que vocês quiserem, tá bom? Mas a gente chega num ponto, Marcelo, que o pessoal fala assim: cara, mas se todo mundo tiver a liberdade para fazer o que quiser, não é muito perigoso? E se a pessoa quiser sair matando 1.000 pessoas, 10.000 pessoas, o que você acha? Qual a raiz desse pensamento que você acha que a liberdade é perigosa? E assim, só dando um adendo aqui, a pergunta, a liberdade realmente é perigosa, vamos dizer assim, mas ela é essencial para que o ser humano seja pleno, consiga, vamos dizer assim, consiga até escolher sua própria salvação, a salvação da sua alma, do seu espírito, que é o que importa realmente aqui nessa terra. E queria que você falasse sobre a liberdade. É uma coisa perigosa, mas porém é essencial para que o ser humano chegue a Deus. Sendo que vamos falar aqui que nem Deus tira a liberdade, já falou aqui em uma parte, mas relembrando, nem Deus tira a nossa liberdade. Por que a gente muitas vezes deixa, as pessoas no geral deixam outros fazerem isso? Então tá, vamos lá. A minha opinião sobre isso, cara, ela é muito abrangente. Por quê? Eu vou começar citando uma frase de um cara que eu vi aqui no grupo aqui da igreja. Ele fala desse jeito. Martin Jones é o nome dele. Aqueles que conhecem a Bíblia não deveriam estar surpresos com o estado atual do mundo. Sabe? Isso aqui é muito louco, porque
simplesmente porque isso nos cega, sabe? Esse fato do apavorar, se apavorar, não saber pensar, faz com que as pessoas elas se afastem do divino, entende? Então a nossa base que é cristã, que é Deus, que a gente assim acredita no livro livro divino, né, a Bíblia Sagrada, a gente deixa de fazer isso. As pessoas deixam de fazer isso para acreditar em quem? No mundo, em pessoas. Lembrando, quando você não escolhe Deus, por mais vamos dizer, liberdade que você tem, o mundo funciona na dualidade do bem e do mal, de Deus e Satanás. Tudo, ou você está pendendo pro lado de Deus, ou você está pendendo pro lado de Satanás. Então é assim, ó. É isso aí. Então, nós que temos a verdade absoluta, a palavra de Deus, a Bíblia. Sabe, quando isso acontece, o que a gente estava falando anteriormente, as pessoas se apavoram e não creem na Bíblia, sabe? Não tem a prática de conhecer. Conhecer a Bíblia não é ler de Gênesis a Apocalipse. Conhecer a Bíblia é um viver constante que vai durar até a volta, a segunda vinda de Cristo, quando ele vier nos buscar. Então as pessoas deixam de crer e vão acreditar em palavras humanas que usam a Bíblia, inclusive. Perfeito, cara. Então, o que acontece? Através de apavorar, é uma fórmula: apavorar, cegar e desviar. É a fórmula final aí. São isso que os falsos profetas também utilizam dessa fórmula para desviar da verdade. E desviando da verdade, não só eles, mas como também o resto da elite ganha, né? Ganha nisso, porque eles não querem que você seja firme. Exato, firme em Deus, né? Firme porque em Deus. Eles, como já foram dominados pelo pensamento satânico mesmo, já tem aquele pensamento satânico de levar a maioria para a perdição, querem desviar de toda forma a atenção das pessoas de Deus, né? Então, assim, exatamente. Então, a gente vê essa frase que eu citei do Martin Jones, que já dá para puxar um outro versículo da Bíblia mesmo, cara, que o amor de muitos se esfriará, mas não todos. E, se eu não me engano, tá lá em Mateus. E assim, nós temos que fazer parte desse grupo, de não todos, da maioria do mundo vai se esfriar. Isso está na Bíblia. Mas e aí? Você quer fazer parte de que grupo? Dos que se esfria ou dos que vão permanecer firmes na palavra de Deus? É importante a gente também colocar aqui que nossa esperança jamais deve se calcar, se estar em qualquer coisa que se esvai nessa terra, entendeu? A gente precisa viver nessa terra, precisa passar por essa fase terrena, porém nossa esperança tem que estar nos céus, no divino, porque se a gente tiver esperança na terra, por exemplo, uma pessoa que tem esperança na terra nos dias de hoje, ela está desesperada. Muitas estão morrendo, porque para elas não tem mais solução, cara, e eu quero que você creia muito nisso, assim. Você tem a liberdade de crer ou não, o podcast aqui é sobre liberdade, mas eu quero que você creia muito nisso, que o amor de Deus, nada no mundo nos separará, nada, você sabe o que é nada? É nada, é simplesmente isso, é uma coisa simples, só que assim, às vezes por esses bloqueios mentais a gente tem dificuldade de entender, mas nada no mundo nos separará do amor de Deus,
dos que creram e têm Ele como Senhor. Te convido a ter Jesus como seu Salvador. Continua, Marcelo, por favor. Não, basicamente é isso aí mesmo. É isso que eu tinha pra falar. E eu acho que deu pra entender, assim, a ideia. É isso aí. Gente, dá pra fechar. Vamos fazer aqui um intervalo, tá? Daqui a pouco a gente volta pro segundo bloco. Pessoal, decidimos voltar a gravar só outro episódio, tá? Não vamos fazer a segunda parte hoje. E se você gostou, nos siga aí nas redes sociais, tá? Vai estar aí. Tem diversas maneiras de se acompanhar o podcast, vários sites, o que você preferir. Tem o da Apple ainda não está disponível, mas vai ficar em breve. Tem o Google Podcasts, o Anchor, o Spotify. Vai nos canais do YouTube. Tem o canal Marcelo Ramos, tem o canal Matheus Ramos Pro. E caça a gente lá no Instagram e deixe suas perguntas. Tem a modo de mensagem de voz aqui também, gente. Quem mandar as mensagens de voz, nós vamos colocar aqui. Vai estar aqui no podcast, tá? Sua mensagem vai passar aqui no podcast, com seu pedido, com a sua frase de agradecimento, seja lá o que for, tá bom? Abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. E voltem. Liberdade is, eu tô falando já em inglês. Podcast Matheus Ramos Pro, em prol da liberdade. É isso aí.